Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com o seu carinho e também com sua audiência. Estamos juntos iniciando uma nova semana e que seja muito produtiva e abençoada para todos nós. Olha só, hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre aposentadoria e pensões. E ainda vamos conferir juntos as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Vamos conferir também as notícias da internet sobre o assunto. E daqui a pouquinho vamos lançar a nossa enquete do dia para você ligar para a gente e responder aqui a nossa pergunta e também aproveitar a oportunidade e mandar sua dúvida sobre o tema. Teremos tudo isso e muito mais, então fica conosco porque o assunto do dia só está começando. E definir qual é o melhor momento de se aposentar é sempre muito pessoal, porque envolve vários fatores, fatores emocionais, econômicos, físicos e sociais. Segundo as regras atuais da Previdência Social, há quem obtenha vantagens pedindo ali o benefício ainda neste ano, como os segurados que sempre receberam um salário mínimo ou que começaram a contribuir um pouco mais tarde ao INSS. Os trabalhadores que contribuem com valores baixos se beneficiam se agendarem a aposentadoria logo, especialmente porque, mesmo se adiarem esse pedido, dificilmente ganharão mais do que um salário mínimo, que já recebe, não é verdade? Então, para nos ajudar a entender melhor o assunto, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Almir Reis. Dr. Almir Reis, ele é advogado previdenciário. Daqui a pouquinho a gente escuta aqui as dicas e orientações do nosso convidado, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem que mostra que o INSS convocou segurados que recebem o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez para a revisão de benefícios. É o famoso pente fino. Confira. Ruth começou a receber o benefício de auxílio-doença há 9 anos, depois que ficou incapacitada de continuar trabalhando como autônoma por causa de uma hérnia de disco. Na época, ela chegou a ficar sem andar. Fiquei sem andar uns 2 meses, 2 ou 3 meses, não podia nem andar. Aí fiz a tomografia. Através dessa tomografia, acusou também que eu não podia ter condições de trabalhar, né? Em julho deste ano, ela foi convocada para uma perícia no INSS, parte do processo de pente fino ampliado pelo governo nesta segunda fase que começou em março. O Ministério do Desenvolvimento Social divulgou que o governo passou a economizar quase 9 milhões e meio de reais com cancelamento de 220 mil auxílios-doença e aposentadorias por invalidez irregulares neste ano e avalia que o corte pode chegar a 16 milhões de reais até dezembro. Segundo o INSS, 36 mil pessoas tiveram um benefício cancelado porque faltaram à perícia e outras 30 mil porque estavam trabalhando com carteira assinada, apesar de serem aposentadas por invalidez. Mas, segundo este advogado previdenciarista, o problema está na quantidade de casos cancelados irregularmente. O propósito da Operação Pente Fino para identificar as fraudes é lícito, é correto, é justo que o INSS esteja fazendo isso. O grande problema é que o INSS tem exacerbado-se na atividade de fazer essas revisões periciais. Muitas pessoas de boa fé que estão doentes e incapacitadas estão tendo seus benefícios cessados, portanto, tolhendo uma fonte de renda de caráter salarial, que é o benefício previdenciário, de maneira injusta. Ruth contou que apresentou na perícia os medicamentos que precisa tomar todos os dias e o exame que indica o agravamento da incapacidade dela. O perito não falou nada. Ele só pegou meus documentos, meus exames, esse remédio que eu entreguei a ele, mas ele não falou nada, não. Segundo o advogado, em casos onde o corte seja considerado irregular, é possível recuperar o benefício judicialmente. A pessoa poderá reivindicar o restabelecimento administrativamente, que para poucas pessoas que não são muito crédulas com a boa vontade do INSS em estar procurando fazer justiça, inclusive pela própria demora, ou judicialmente.
né? São esses dois caminhos que se tem para restabelecer os benefícios por incapacidade. Ruth, que já completou 64 anos, foi orientada a dar entrada na aposentadoria por idade. Tentar recorrer para ver se eu consigo, né? Condição de trabalhar eu não tenho mais não. Tenho esse medicamento que eu compro, é comprado da coluna e é caro. Se a pessoa recebe o benefício por incapacidade por muitos anos e após isso ela paga um mês de contribuição, essa circunstância faz com que o tempo que foi recebido o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez transforme-se em tempo de contribuição. E com esse tempo de contribuição, isso pode viabilizar que a pessoa aposente-se por idade, aposente-se por tempo de contribuição, aposente-se de modo especial ou um outro modo de aposentadoria. E a gente lembra você que foi convocado pelo INSS que o prazo para agendar a perícia termina no dia 13 de agosto. Então, muita atenção, o prazo para agendar essa perícia termina no dia 13 de agosto. Quem não fizer isso terá o pagamento suspenso e a partir da suspensão, o beneficiário tem até 60 dias para marcar o exame. E se não procurar o INSS nesse prazo, o benefício será cancelado. E quem marcar a perícia e não comparecer também perde o benefício. Então, muita atenção a você que foi convocado pelo INSS para fazer a revisão aí do seu benefício. Daqui a pouquinho a gente vai explicar muito mais sobre o assunto, mas agora chegou o momento do programa que a gente chama para você interagir, para você participar. Que tal responder a nossa pergunta de hoje? Vamos lançar a nossa enquete. Você vai ligar para responder aqui a nossa pergunta. A pergunta de hoje da enquete é a seguinte, olha só. Você já deu entrada na sua aposentadoria? Já deu entrada, sim ou não? A pergunta é muito objetiva. Já deu entrada na aposentadoria? Você vai ligar para responder no 3424-1547, que é a nossa linha interativa. Já está disponível para você ligar para a gente participar. O nosso outro número, outra linha interativa, é o 3424-1977. Liga para a gente, responde aqui nossa pergunta de hoje. Também aproveita a oportunidade e manda a sua dúvida sobre o assunto. Se você tem acesso à internet, já pode interagir também com a gente. Acesse a nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço lá na internet, você acessa, deixa seu depoimento, sua pergunta. Daqui a pouquinho, nosso convidado terá o maior prazer em responder a sua dúvida. Se você tem acesso ao WhatsApp, está em mãos aí o WhatsApp, pode mandar para a gente também sua dúvida no 99209-4819, 99209-4819. Mande aí muitas perguntas, daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. E a gente começa aqui nosso bate-papo dizendo que é um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio, o doutor Almir Reis, advogado previdenciário. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Prazer todo meu, é sempre uma honra falar para esse público seleto de vocês. A gente começou fazendo uma pergunta e meio que já explicando, né, o momento ideal, se existe mesmo esse momento ideal para solicitar essa aposentadoria. Tem vários fatores que precisam ser levados em consideração, né? Os fatores físicos, também tem fatores econômicos. Ajuda, né, de um especialista no assunto contribui bastante para resolver esse momento ideal. Existe mesmo esse momento ideal? Se vocês, advogados, podem trazer uma explicação melhor para quem está em casa, doutor Almir? A procura por um especialista é imprescindível para você obter um benefício com um valor justo, condizente com o que você contribuiu a vida toda. Então, sobretudo nos benefícios que são programados, como a aposentadoria por tempo de contribuição, a data em que você vai fazer o requerimento na Previdência vai fazer toda a diferença com relação ao valor final do benefício que você vai alcançar. Então, a título de exemplo, se você vai ter incidência do que a gente chama de fator previdenciário, que é um redutor na aplicação do benefício, a depender do tempo de contribuição e da tua idade, o melhor momento de exercer o direito ao benefício geralmente é quando você faz aniversário. Então a gente vai poder durante o programa explicar com mais detalhes essa questão, mas sobretudo nos benefícios que são programados, vale muito a pena consultar a figura de um especialista ou da Defensoria Pública da União antes de exercer o seu direito ao benefício. E todo mundo tem direito a se aposentar? Ou não? Muita gente pensa que, olha, se eu não tiver contribuído, quando eu tiver 65 de idade, eu vou me aposentar de todo jeito. Não é bem assim. Uma coisa é previdência, outra coisa é assistência social. Quem contribui para a previdência vai ter uma contrapartida que a gente chama de aposentadoria. Quem não contribui
pode tentar se socorrer quando tiver a idade de 65 anos ou for deficiente do que a gente chama de assistência social. Mas aí ele vai precisar provar que pelo fato de não ter contribuído, ele é pobre, ele é miserável para poder receber algum tipo de benefício da assistência social. E a aposentadoria, doutor Almir, é diferente de pensão? E a gente pode acumular, por exemplo, uma aposentadoria e uma pensão? Hoje é possível fazer isso? Via de regra, sim. Os fatos geradores de aposentadoria e pensão são completamente diferentes. Para a pensão, o teu marido, ou o teu companheiro, ou o teu genitor, ele contribuía quando estava na ativa e com o falecimento dele, os dependentes passam a receber o benefício de pensão por morte. No caso de aposentadoria é diferente, porque é a tua própria contribuição que vai gerar a contrapartida, que vai gerar o direito a receber a tua aposentadoria. Então, via de regra, é possível acumular um benefício de aposentadoria com benefício de pensão por morte. A reforma da Previdência vai tentar mexer com essas questões. Ela tenta vedar ou estabelecer um limite para a acumulação, mas pela legislação atual é possível você acumular o benefício decorrente da tua contribuição aos cofres da Previdência com uma pensão por morte aí gerada por uma pessoa, um ente querido que tiver falecido. Reforma da Previdência, né? Muita gente quando escuta falar sobre isso já fica amedrontada, né? Será que o INSS vai precisar passar e vai passar por uma reforma? A Previdência precisa, não precisa? Como é que a gente explica isso para quem está em casa nos assistindo? Porque parou-se mais, né, de falar sobre reforma da Previdência. Parou-se mais porque o foco agora são eleições. Os próximos 60 dias, ou até o segundo turno das eleições, a gente vai falar muito em montagem de chapa, propostas dos candidatos. E mesmo com relação à reforma da Previdência, para quem está ansioso ou muito perto de se aposentar, é muito importante acompanhar as propostas dos candidatos, porque cada um defende uma questão diferente com relação à Previdência. Uns defendem que tem que reformar tudo, uns defendem uma postura intermediária e outros entendem que sequer é necessária uma reforma da Previdência. Eu sou de uma posição intermediária. Eu acho que precisa sim de ajustes o modelo previdenciário, mas não aqueles ajustes tão duros que o governo Temer tentou fazer. Você querer exigir que aqui no Brasil, no Nordeste, no interior de Pernambuco, uma pessoa para se aposentar, Valdson, tenha que completar 65 de idade com 49 de contribuição, é praticamente inviabilizar um processo de aposentadoria. Então tem ajustes que precisam ser feitos na legislação, tem algumas distorções que precisam sim ser corrigidas, mas não da forma como tinha sido colocada até então pelo governo Temer. A reforma pode ser aprovada ainda este ano ou é pouco provável? Veja, eu tenho uma opinião muito diferente da maioria. O que é que o governo Temer quer ser lembrado? Como o governo reformista, o governo que mexeu com regras, que conseguiu aprovar a reforma trabalhista, e ele vai tentar fazer alguma coisa com relação à Previdência. E muita gente diz, mas ele não pode mexer com Previdência porque tem um decreto no Rio de Janeiro e ele não pode mudar a Constituição durante a vigência do decreto. Em parte, essa afirmação está correta, mas é bom deixar claro pro telespectador em casa que ele pode mexer com regras que não estão na Constituição. Por exemplo, a forma como é calculada a pensão por morte, a forma de rateio da pensão por morte, o requisito para aposentadoria por idade, tudo isso não está na Constituição. Então, no que estiver na legislação abaixo da Constituição, em lei ordinária, em lei complementar, em decreto, em portaria, em instrução normativa, o governo pode tentar mexer, inclusive por medida provisória. Então, minha expectativa é que o governo Temer, após o segundo turno das eleições, venha sentar com o candidato que eventualmente se eleger e tente fazer alguma reforma aí no apagar das luzes, novembro, dezembro. Por quê? Ele já tiraria uma grande carga do próximo presidente, de não o próximo presidente já entrar com uma história de reforma. Ele vai tentar costurar alguma coisa entre novembro e dezembro. Então, é bom a gente ficar muito atento em quem vai votar, inclusive com relação ao governo atual, porque tem chances de ainda esse ano a gente ter algum tipo de alteração com relação à Previdência. Deixando um pouquinho a reforma de lado, né? Nessa expectativa a gente continua. Em relação à informação, né, dessa pessoa que contribui com o INSS. É muito importante que a pessoa sempre esteja pesquisando, né, lendo alguma coisa sobre aposentadoria, porque tem gente que pode estar perdendo dinheiro porque ainda não solicitou essa aposentadoria, doutor Almir? Com certeza, Valdson. Por isso que é tão importante programas como o teu, que visam esclarecer a população. Só para ter um exemplo, eu recebo em média no escritório cerca de 50 pessoas por dia. E o que a gente costuma acompanhar é que as pessoas, doutor, eu quero me aposentar, mas eu ainda não tenho a idade. Olha só, não existe idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição integral. Então, se eu tiver 35 anos de contribuição no caso de um homem, ou 30 anos de contribuição no caso de uma mulher, eu posso exercer de imediato o meu direito, mesmo que eu não tenha 55, 56, 57 ou 50 anos de idade. O requisito para aposentadoria por tempo de contribuição
pela legislação atual, é tão somente tempo de contribuição. Então, essa é a primeira questão que é importante desmistificar. Por que muita gente não exerce o direito tão cedo? Porque, apesar do nome do benefício ser aposentadoria por tempo de contribuição integral, ele é integral só na teoria, porque na prática ele sofre incidência do fator previdenciário. Então, para quem paga muito acima do mínimo, não vai valer a pena exercer o direito ao benefício assim que completa os 35 anos no caso do homem ou 30 anos no caso da mulher. É importante procurar um especialista ou a defensoria pública para que ele possa organizar um planejamento previdenciário e verificar qual o momento mais oportuno para exercer esse teu direito. Porque quem contribui com o salário mínimo dificilmente, né? Ou impossível receber mais que isso? Veja, vamos lá. Quem contribui só sobre o mínimo, quando fizer a média, vai dar o quê? Vai dar salário mínimo. Aí vai vir um fator previdenciário. O fator previdenciário, se eu pegar uma pessoa com 55 anos de idade e com 35 de contribuição, ele vai reduzir o benefício em 30%. O que é que ia acontecer na prática? Ia pegar salário mínimo, 954, e ia multiplicar por 0,7, que é a alíquota do fator previdenciário. Ia dar menos do que o salário mínimo, ia dar R$600, R$700. Porém, no Brasil, ninguém pode receber menos do que o salário mínimo. Então, se a média der menos de um salário, ele é alocado automaticamente para o salário mínimo. Então, quem paga, pessoal, só sobre o mínimo, é importante exercer o seu direito de imediato, porque pagando só sobre o mínimo, não vai ter como exercer um direito à aposentadoria recebendo mais do que o mínimo. Agora vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para tirar sua dúvida sobre aposentadoria e pensões. Até já! Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre aposentadoria e pensões. E a partir de agora vamos saber o que é notícia na internet sobre o assunto que estamos debatendo aqui no nosso programa. E quem traz essas informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo dia para você. Para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje é da Folha de São Paulo. Fator previdenciário desconta 30% do benefício de quem se aposenta na faixa dos 50. No ano passado, a idade média para os brasileiros que optaram pela aposentadoria por tempo de contribuição foi de 55 anos. Os especialistas recomendam observar o desconto do fator previdenciário na renda daqueles que resolvem se aposentar assim que atingem as condições mínimas. Para ajudar a entender essa diferença em relação ao tempo de contribuição, a reportagem da Folha de São Paulo fez a simulação de 240 perfis de trabalhadores entre 50 e 60 anos. Quando a pessoa resolve se aposentar mais jovem, no caso de um homem de 55 anos, com 35 anos de contribuição, a perda é de 31,3% na média salarial após o desconto do fator previdenciário. Já para uma mulher com 50 anos e 30 anos de contribuição, a redução é de 42,4%. As simulações podem ser feitas pelo próprio segurado na página do INSS. O site é inss.gov.br. Agora a gente volta lá no estúdio para tirar outras dúvidas. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. Vamos seguir aqui com o nosso programa para tirar sua dúvida. Telespectador está pensando em pedir a aposentadoria? Será que é o momento ideal? A gente vai responder, né, sobre isso no decorrer do nosso programa e você vai fazer uma análise, né? E quem sabe você não busque o quanto antes a ajuda de um profissional especializado para te auxiliar nesse processo, né? Nessa decisão, que é uma decisão muito importante, né, doutor Almir? Tem que refletir, tem que levar em consideração muitos aspectos para não perder dinheiro, nem demorando a se aposentar você pode perder dinheiro ou se aposentando no momento, né, não tão ideal. É bom refletir, é bom conversar e custa muito a busca por um especialista nessa área, doutor, ou não? Nem sempre. Geralmente os colegas que militam na parte previdenciária nem cobram valor algum para fazer uma mera consulta, para dar uma mera dica. Mesmo aqueles que cobram, você tem a opção da Defensoria Pública da União. Então eu não consegui eventualmente um colega que fizesse minha avaliação sem custo. Pode procurar a Defensoria Pública da União, que é um órgão com profissionais extremamente qualificados que vão estar lá para te auxiliar. Então quem não tem recursos pode procurar a Defensoria Pública. E quem tem dúvida, geralmente utiliza a internet como fonte de pesquisa. Acessa a internet, coloca lá aposentadoria, pensão, mas tem algumas verdades que podem ajudar você, né, a compreender melhor o assunto, mas tem alguns mitos também que podem atrapalhar. Então, vamos mostrar aqui, doutor Almir, algumas telas e o senhor nos ajuda
dizendo se é mito ou verdade, e traz também uma explicação. A primeira fala sobre pensão, né? A viúva ou viúvo que recebem pensão por morte não podem mais se casar sob pena de ter o benefício cessado pelo INSS? É mito ou é verdade? É mito. De fato, existia uma legislação do INSS, que vigorou na década de 80, que não permitia a pessoa que já recebesse pensão por morte tornar a casar sob pena de perder o benefício. Mas a legislação atual vigente, que é 8.213 de 91, lá no artigo 77, ela tem as hipóteses de cessação da pensão por morte. E o fato de contrair um novo matrimônio, de casar novamente, não é motivo suficiente para ter uma pensão do INSS cessada. O INSS não pode fazer isso de forma automática. Mito ou verdade? Vamos ver o que diz a próxima informação. A pensão alimentícia sempre é 30% do salário? Mito ou verdade, doutor? Completo mito. Na verdade, vai se verificar a possibilidade de pagamento da pessoa que é responsável por alimentar, né, o filho que deixou lá do relacionamento e verificar também a necessidade. Então, verificando esse binômio possibilidade e necessidade é que a gente vai ter o valor fixado a título de pensão alimentícia. Próxima tela, mito ou verdade? Olha só, o valor da aposentadoria é igual ao último salário de contribuição? É assim, doutor? Para o INSS, isso é mito. Para o INSS, o que vale uma média de tudo que você pagou de julho de 94, começou a vigorar o Plano Real, até a presente data. Para servidor público, essa regra pode ser realmente aplicável, porque o servidor público que ingressou antes de 2003 faz jus à paridade e integralidade nos proventos. Então, por conta da integralidade, via de regra, no caso do servidor público, o valor da aposentadoria vai ser igual ao último salário. Mas isso só vale para servidor público, para INSS não é aplicável. Próxima tela, mito ou verdade? Quem paga a pensão é sempre o pai? De jeito algum. Os avós também podem pagar? Pode sim. Então, se o pai gerou o filho e vive desempregado, não tem condição, olha, eu não posso pagar a pensão alimentícia, estou desempregado, não tenho recursos, a pessoa que precisa dos alimentos pode demandar, inclusive, dos genitores daquele pai ali que está inadimplente com relação ao valor. Próxima tela, mito ou verdade? As pessoas que nunca contribuíram com o INSS, mas são idosas ou doentes, podem se aposentar? Mito. Na verdade, ela não se aposenta, ela recebe um benefício assistencial ao portador de deficiência ou ao idoso. É o LOAS, é, doutor? Isso, é o chamado LOAS. Só que muita gente confunde com aposentadoria. Por que confunde? Porque é um salário mínimo todo mês, pago pelo INSS. Então, eu estou aposentado, estou recebendo do INSS. Na prática, não. É um benefício que ele é personalíssimo, ele vai com você para o caixão, ele não fica para os dependentes e ele não tem 13º salário. Então, para saber se é uma aposentadoria ou se é um benefício assistencial conhecido como LOAS, basta você verificar se tem 13º. Se não tiver 10º, como regra, é um amparo social, não é uma aposentadoria. Próxima tela, mito ou verdade? Quando o filho completar 18 anos, não tem mais que pagar essa pensão alimentícia? Mito também. Se você comprovar que continua necessitando de recursos, você pode demandar que o genitor, que a genitora, continue a pagar. Só para dar um exemplo aqui, Valdson. Se você comprovar que está fazendo uma faculdade, então você pode demandar, diz, olha, eu preciso dessa manutenção da pensão para poder financiar a faculdade. Agora, via de regra, quando termina a faculdade, dificilmente algum juiz de vara de família continua concedendo pensão alimentícia. O término da faculdade, geralmente, ali é o marco temporal final. Essa é a regra, mas existem, logicamente, exceções. Próximo ponto, vamos conferir aqui se é verdade ou se é mito. A empresa assinou a sua carteira, porém nunca recolheu o INSS. Então, você não pode se aposentar contando com este período, né, que a empresa deixou de recolher o INSS. Está cheio de mito, estamos cheios de mito hoje, mais um mito completo. Então, se você eventualmente trabalha para uma empresa que assinou a tua carteira em 2000, você sai dela em 2018 e ela nunca contribuiu, isso é problema da empresa com o INSS. Você comprovando que efetivamente trabalhou, você vai poder computar todo esse período para fim de aposentadoria. Aí como é que, desculpa interrompê-lo, doutor, mas como é que eu comprovo isso? Eu tenho que ir no INSS ou só através de um advogado que eu posso levar alguma documentação para que ele faça esse intermédio, né? Via de regra, o próprio INSS ele tem autonomia para computar esse período. Vamos dar um exemplo. Eu trabalho no meu escritório e eu, infelizmente, não paguei as contribuições previdenciárias. Isso não vai acontecer, mas só para a gente exemplificar aqui. E a pessoa vai, era minha secretária. Então, ela sai lá do escritório e quer requerer um salário maternidade ou uma aposentadoria. Quando ela for no INSS, ele vai dizer, ó, você nunca contribuiu para o INSS, você não tem direito a receber nada.
mas ela pode levar, a título de exemplo, os contra-cheques, os recibos de salário que ela eventualmente tinha, a comprovação que tirou férias, o crachá que ela tinha. Ela pode levar vários elementos para comprovar que, no caso concreto, isso é um problema da empresa com o INSS, porque efetivamente ela trabalhava. O que o INSS tem a obrigação de fazer é pagar quando efetivamente houve prestação de serviços. Se houve prestação, independente de haver recolhimento ou não, o INSS que cobre da empresa no campo próprio, mas o segurado jamais pode ficar prejudicado. Ótima explicação. Próximo ponto, mito ou verdade? A falta de pagamento da pensão alimentícia pode levar à prisão? Com toda certeza. Tivemos um exemplo agora no final de semana de um atleta que foi pentacampeão do mundo pelo Brasil. Ele foi, mais uma vez, preso por falta de pagamento de pensão alimentícia. Então, isso é coisa muito séria. Então, se organize para pagar, porque 3 meses de inadimplemento pode levar à sua prisão. Próxima tela, vamos conferir. Mito ou verdade? A aposentadoria por invalidez, ela é definitiva? É verdade ou é mito? Também é mito, porque ela só vai ser definitiva enquanto perdurar a situação de invalidez. Com a evolução da medicina, você pode ter situações de doenças que eram, na verdade, ali talvez irrecuperáveis, que você pode, de alguma forma, por alguma evolução da medicina ou por alguma situação ali emblemática que levou você a recuperar a capacidade, você pode perder se o INSS constatar, no caso concreto, que você ficou bom. O teto da aposentadoria, né? O benefício mais alto que o INSS pode pagar é em torno de R$ 5.645,80. Quem é que consegue receber o teto previdenciário, receber esse valor aqui como benefício? Tem que ter contribuído com quanto todo mês? E se eu recebo, por exemplo, um salário mínimo, eu posso complementar para me aposentar recebendo esse teto, doutor? Vamos lá. Na prática, quase ninguém recebe o teto. É coisa raríssima você ter pessoas que pagaram o teto a vida toda e saíram recebendo o teto. E para o pessoal de casa entender, você paga o teto, mas você paga o teto de cada ano. Por exemplo, o teto em 94 era R$ 582,66. Aí em 95 já subiu para 830 e poucos reais. Em 96, 957. Então, como você pagou o teto de cada época, na hora da aposentadoria, esse teto vai ser atualizado para os dias de hoje. Mas o que vai acontecer na prática? Esse 582, mesmo atualizado para hoje, não chega aos 5.641. Então, quando faz a média dos salários, geralmente quem paga o teto a vida toda, infelizmente, não fica recebendo o teto por conta da média salarial histórica, que mesmo atualizada para os dias de hoje, não chega ao teto. Então, tu só vai conseguir receber os 5.645 se o fator previdenciário, que via de regra baixa o teu salário, mas em alguns casos ele pode ajudar, se ele te aí auxiliar a levantar o valor do benefício. Vou pedir licença mais uma vez aqui ao nosso convidado. Vamos a um rápido intervalo. Você pode participar com a gente. 992094819 é o nosso WhatsApp. Mande aí sua dúvida. Vamos ler daqui a pouquinho. Vamos a um rápido intervalo e até já. Estamos de volta com mais assunto do dia, hoje falando sobre aposentadoria e pensões. E quem está fazendo as contas, né, e acha que vai se aposentar no ano que vem com a fórmula 8595, terá uma surpresa. Não vai dar para fazer isso. A partir do dia 31 de dezembro deste ano, a fórmula vai aumentar, né, um ponto e virará 86,96. Isso mesmo, vai virar 86,96. Assim, para se aposentar, será preciso que a soma da idade com o tempo de contribuição seja de 86 para as mulheres e 96 para os homens. Por exemplo, o homem precisa ter 35 anos de contribuição e 65 anos de idade. Essa mudança, né, doutor, é algo gradativo? Todos os anos ela vai acontecer ou tem, né, um período específico aí para mudar esse intervalo, né? A produção está me corrigindo aqui. 35 anos de contribuição e 65 anos de idade para se aposentar a partir do ano que vem, né? No caso dos homens. 61, isso mesmo, produção, 61, foi o que eu falei. Eu ia fazer a retificação, inclusive. A partir do ano que vem, para você se aposentar sem perda salarial, não adianta mais ter 35 anos de contribuição isoladamente. Você precisa que, somando a tua idade com o teu tempo de contribuição, você preencha 96 pontos. Então, seguindo o exemplo que você deu aqui pra gente agora, se esse ano, com 60 de idade e 35 de contribuição, eu me aposento sem perda salarial, sem incidência do fator previdenciário, a partir do ano que vem eu vou precisar de um pontinho a mais. No caso, 61 de idade,
com 35 de contribuição para não ter perda salarial. E a mesma regra vale para a mulher também. A mulher que quiser se aposentar a partir do ano que vem com aposentadoria integral vai precisar ter 86 pontos, enquanto até o final desse ano, com meros 85 pontos, ela consegue se aposentar de forma integral. Ok, tem muita gente interagindo, muita gente mandando perguntas e a gente vai começar a responder aqui a sua dúvida. Você que acessou o WhatsApp, deixou sua pergunta, a gente lembra, só mandem mensagem de texto. Não adianta você ficar ligando pra gente, nem mandando áudios, né? Escreva sua pergunta e aguarde que tem muita gente participando e a gente vai ler as perguntas aqui ao vivo. Vamos passar aqui a primeira pergunta para o doutor Almir. A primeira dúvida é a seguinte. A pessoa tem 31 anos e 8 meses de contribuição e 58 de idade. 31 e 8 meses de contribuição, quer saber se já pode se aposentar. É um homem. Pode ou não pode, doutor Almir? Vamos lá. Se ele quer se valer daquela regra dos pontos para livrar a incidência do fator previdenciário, uma obrigação que a legislação traz é de você ter, no mínimo, 35 anos de contribuição no caso dos homens e 30 anos de contribuição no caso das mulheres. Então, para quem tem menos de 35, homem, ou menos de 30, mulher, essa regra de 85/95 não vale. No caso dele, muito provavelmente ele não faz jus ainda aos requisitos, porque existia uma legislação no passado que falava de uma aposentadoria proporcional. Aí teria que verificar o tempo que ele tinha até 16 de 12 de 98 e verificar se no tempo que ele faltava para se aposentar, cumpria um pedágio de 40%. Via de regra, pelas características que ele trouxe para a gente, ele ainda não é público-alvo para aposentadoria. Edinaldo de São Lourenço tem 54 anos de idade e já contribuiu 25 anos como eletricista. Já posso me aposentar? Já tenho direito? Muito bom, Edinaldo, né? Edinaldo. Edinaldo, muito boa a tua pergunta, porque muita gente pergunta, olha, eu não tenho 35 de contribuição, não tenho 30 de contribuição, posso me aposentar? A legislação também prevê a figura da aposentadoria especial. E essa aposentadoria especial é para quem trabalhou a vida toda exposta a agentes nocivos à sua saúde ou à sua integridade física. Então, no caso de eletricista que trabalha com alta tensão, acima de 250 volts, ele pode requerer sim a aposentadoria, o nome dela é especial, desde que ele possua os PPPs, que são perfis profissiográficos previdenciários, comprovando que trabalhou durante esses 25 anos exposto a tensão elétrica superior a 250 volts. Se tiver o PPP, pode requerer o benefício, Edinaldo. Outra pergunta, a pessoa não se identificou, mas fala que a avó tem 74 anos e gostaria de saber se ela tem que agendar, né, se tem que agendar, ela é aposentada desde 1994, ela fala que ela tem o punho direito, com uma platina implantada e mal consegue usar a articulação e ela anda muito doente. 74 anos, gostaria de saber se ela tem que se agendar. Ela já é aposentada? Acho que não. A questão é a seguinte, ela deve estar preocupada com pente fino, Valdson, mas, para tranquilizar o pessoal de casa, se você tem mais de 60 anos e está aposentado por invalidez, esquece notícia de pente fino. Pode assistir sua novela, acompanhar outra coisa, porque não é o caso de ser convocado pela INSS pela operação pente fino. Ela só vale para quem tem menos de 60 anos de idade. Outra participação, a dúvida aqui é do Edésio. Ele pergunta o seguinte: se tem estabilidade no emprego, quem falta um ano para se aposentar, existe isso mesmo de estabilidade, faltando um ano para se aposentar? Ele disse que já completou 35 anos de contribuição e tem alguma estabilidade, ele pede essa informação, está gostando bastante das explicações aqui do doutor Almir Reis. A gente agradece aqui ao Edésio, repassa a pergunta junto com o elogio, doutor Almir. Muito obrigado, Edésio, pelo elogio. É sempre um prazer vir para cá e ajudar a população a esclarecer suas dúvidas. Vai depender muito da tua categoria profissional. Essa história de, eu tenho estabilidade, falta 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, não está prevista expressamente na legislação. Mas inúmeras categorias profissionais têm esse direito consagrado em acordo ou convenção coletiva. Então, eu vou dar um exemplo. Metalúrgico, se ele está a 22 meses da aposentadoria, ele não pode ser demitido. Então, a depender da tua categoria profissional, esse direito à estabilidade ele pode existir ou ele pode não existir. Tem que procurar a tua categoria e verificar o que diz a tua convenção ou teu acordo coletivo. Outra pergunta, sem identificação, a telespectadora fala o seguinte: o marido dela trabalhou, prestou serviços para o Estado, era funcionário público do Estado e durante 20 anos pagou o PASEP. E ela queria saber onde é que ela pode pegar essa comprovação de que ele contribuiu durante 20 anos com o PASEP.
Via de regra, você quando se aposenta ou completa uma certa idade, você pode receber a figura do PASEP. No caso dela, ele é funcionário ou ele foi funcionário? Funcionário do Estado, acredito que já está aposentado. Isso, né? se ele já está aposentado, você tem que pegar a carta comprovando a aposentadoria e, via de regra, procurar o Banco do Brasil para obter esses extratos aí do período do PASEP. O que é que tem acontecido na prática? Você, quando vai lá procurar para verificar quanto tem, os valores que estão lá são insignificantes. Então, muita gente tem procurado o Poder Judiciário para discutir o valor que efetivamente tem de PASEP lá depositado, porque se acredita que o valor, com o decorrer dos anos, era para ser muito maior. Então, procura o Banco do Brasil com a comprovação de que ele já está aposentado, que você vai conseguir as informações pertinentes. Próxima pergunta, a pessoa não se identificou, mas diz o seguinte: recebo o LOAS do meu filho que é deficiente e meu esposo faleceu. Ela quer saber se vai ficar recebendo o LOAS do filho e a pensão do marido. Tem um filho de 3 anos, um menor de 2 e ela fala que o salário do esposo era de R$ 970. Ela pode acumular o LOAS e a pensão agora por morte do marido? Vamos lá, o LOAS é um benefício completamente diferente. Enquanto eu expliquei no começo do programa que a aposentadoria com pensão pode acumular, no caso de LOAS, que é um benefício diferenciado, personalíssimo, não é permitida a acumulação dele com qualquer outro benefício da Previdência. Então, se o teu filho já recebe um amparo social, ele não vai poder ao mesmo tempo receber a figura da pensão por morte. A mesma pessoa não pode ter 2 benefícios diferentes, mas vamos supor que você está pedindo só para você esse benefício e não para o filho. Aí você pode tentar se encaixar no requisito para receber esse amparo se comprovar que a tua renda per capita é inferior a 1/4 do salário mínimo. O que é a renda per capita? Para o pessoal de casa poder entender. É o somatório de tudo que você tem de rendimento na tua casa dividido pelo número de componentes. Se isso der menos de 1/4 do salário mínimo, você pode requerer isso junto ao INSS. Se der mais de 1/4 do salário mínimo, pode tentar junto ao Poder Judiciário, o Juizado Especial Federal, a própria Justiça Federal, com o advogado ou com a Defensoria Pública. Então, é muito importante, nesse teu caso, procurar um especialista para verificar se tem alguma questão específica que possa levar você a receber ao mesmo tempo esse amparo e a pensão. Via de regra, não pode a mesma pessoa receber os 2 benefícios, mas aí pode tentar ver se um fica com um, outro fica com o outro, para tentar permitir que os 2 benefícios sejam pagos. Temos agora a pergunta do Marconi. Ele tem 31 anos de contribuição e 53 anos de idade. Queria saber se já pode se aposentar e ele fala que sempre contribuiu acima do salário mínimo. É interessante ele pedir e pode pedir agora, o Marconi? Não vai poder pedir ainda, Marconi, a não ser que você tenha trabalhado com agentes nocivos à sua saúde ou integridade física. Mas pela legislação atual, 31 anos de contribuição não permite aposentadoria, a não ser nessa situação de atividades nocivas à saúde ou à integridade física. Nesse caso, tem que esperar mais um pouquinho e fechar os 35 anos para poder requerer a aposentadoria. Marcelo Vieira, de Cajueiro Seco, ele diz que trabalha no setor público, começou a trabalhar com 20 anos de idade e recebe insalubridade. A regra para quem recebe insalubridade é diferente para a aposentadoria? Completamente diferente. Enquanto que, tanto no serviço público como no privado, eu preciso, como regra, ter 35 anos de contribuição no caso de homem e 30 anos de contribuição no caso de mulher, no caso da aposentadoria especial, via de regra, eu preciso tão somente de 25 anos trabalhados com insalubridade ou periculosidade. Mas a questão toda é a forma como se faz a comprovação. Porque muita gente diz, Almi, eu já recebo insalubridade ou periculosidade na minha relação de trabalho. E isso por si só já autoriza a me aposentar especial? E a resposta é não. O fato de receber, em decorrência do vínculo empregatício, tais adicionais, já é um indício que para fins previdenciários você vai ter uma contagem diferenciada do tempo. Mas aí tem que também ver o que é que o PPP que você vai trazer vai dizer. Porque a título de exemplo, você pode receber um adicional de insalubridade tão somente porque está na convenção, num acordo coletivo, mas na prática não tem uma exposição constante ao agente nocivo, ao ruído, ao micro-organismo, vírus, bactérias. Então vai depender, além do adicional de insalubridade ou de periculosidade, da informação que está no teu PPP. Qual a dica para você? Pede à empresa o PPP e procura um especialista na área, porque ele vai te orientar se é o momento ou não de requerer tua aposentadoria. A dúvida agora é da Maria, tem 52 anos de idade, contribuiu 7 anos, já tem 7 anos de contribuição. Atualmente está desempregada, mas segue contribuindo com o mínimo. Quando eu completar 60 anos de idade, vou poder me aposentar e vou receber quanto? Mesmo desempregada, ela disse que tem essa preocupação em contribuir com o salário mínimo, com o valor do mínimo, né?
Muito 60 bom. anos, vai se aposentar? Muito bom, Maria. Fiz aqui uma conta de cabeça, uma matemáticazinha. Bom de matemática, advogado, hein? Tu tá com 52 de idade e 7 de contribuição. Quando chegar a 60, vai ter mais 8 de contribuição. Ou seja, tu vai ter exatamente os 15 anos que a legislação prevê hoje como necessário para receber uma aposentadoria por idade. Qual o grande problema? O querido presidente Michel Temer, ele quer alterar as regras e mesmo que não seja ele, o próximo vai tentar mexer com isso. Então, pela regra atual, é sim possível que daqui a 8 anos você esteja aposentado. Então, mantenha sua contribuição, porque ela vale muito mais do que para aposentadoria por idade. Então, se tu adoecer ou ficar inválida, essa contribuição vai estar valendo para manter o teu vínculo com o INSS. Então, continue pagando se está fazendo certo e na hora certa você vai ver que isso vai valer a pena. Próxima pergunta, a pessoa não se identificou, mas ela disse que há 13 anos ela tenta descobrir se o ex-marido trabalha, isso para cobrar pensão alimentícia. Mas quando a justiça pediu para o INSS, não apareceu nada dos últimos 10 anos. O que é que eu faço para que meus filhos tenham direito a receber a pensão corretamente? Vamos lá. Se ele não está trabalhando, não quer dizer que você não pode cobrar essa pensão. Ele pode estar trabalhando informalmente. É muito comum a figura dos bicos. Se você conseguir comprovar que ele faz algum tipo de bico, pode reclamar que essa pensão, ao invés de ser um percentual do que ele recebe fixo, seja um valor aí de R$300, R$400, condizente com os bicos que eventualmente ele faz. E se ele não tiver condição de pagar absolutamente nada, você pode demandar dos genitores dele também. Eles podem ser corresponsabilizados pelo pagamento da pensão alimentícia. Próxima pergunta, Guilherme, que mora em Piedade, quer saber o seguinte, gostaria de saber como o período sem emprego e sem contribuição influencia no fator previdenciário. Esse período será considerado? Vamos lá, se ele não tem emprego e não tem contribuição, esse período não vai entrar no teu tempo de contribuição. Não entrando no teu tempo de contribuição, logicamente vai influenciar no fator previdenciário. Vamos aqui exemplificar. Uma pessoa trabalha de forma ininterrupta dos 20 aos 55 de idade. Para de trabalhar dos 55 aos 60 e depois trabalha dos 60 aos 62. Então eu não vou computar como ininterrupto o período trabalhado dos 20 anos de idade até os 62. Eu vou fazer aquele intervalozinho que você não trabalhou e para apurar o tempo de contribuição real é só aquele período em que você efetivamente trabalhou e contribuiu, ou mesmo que a empresa não tenha contribuído, o período que você conseguir comprovar que trabalhou. Mas os períodos sem trabalho, logicamente, vão reduzir o teu tempo de contribuição e vão implicar na incidência do fator previdenciário. Próxima pergunta, a pessoa não se identificou, mas disse que trabalhou em 3 empresas e elas não existem mais. O INSS não vai poder cobrar dessas empresas? Eu posso me prejudicar? É a dúvida aqui do telespectador. Vamos lá. O INSS, eu gosto de brincar, dizer que cada servidor do INSS muitas vezes parece um INSS diferente. Então a legislação é uma só, mas cada servidor faz uma interpretação diferente do que está na legislação. Como regra, o fato da empresa não ter pago não pode te prejudicar. A tua necessidade é tão somente comprovar que o vínculo existiu. Comprovando que você efetivamente trabalhou, Valdson, esse período tem que ser computado pela aposentadoria. E o fato da empresa ter fechado não quer dizer que a empresa ficou com esse dinheiro. O INSS pode cobrar da empresa e se a empresa realmente não estiver mais funcionando, pode cobrar inclusive dos sócios da empresa. Pode desconsiderar essa personalidade jurídica e cobrar diretamente dos sócios que até então eram responsáveis pelo pagamento. Próxima pergunta é da Edna. Ela gostaria de saber se tem direito a receber um benefício, pois ela disse que teve um AVC e tem uma válvula na cabeça. Já recorreu ao INSS e foi negada. O que é que faz? Olha, Edna, você com toda essa doença, o INSS negando o teu benefício, acredito que se você não conseguir resolver no recurso administrativo, tu vai resolver na via judicial. Procura um advogado, procura a Defensoria Pública da União, porque eu tenho certeza não dá para dar, porque assim tem que verificar toda a documentação médica, mas tem grandes indícios no sentido de que você é público-alvo sim para receber um benefício do INSS e está sendo indevidamente negado. Agora, vale lembrar que não é só o fato de estar incapacitada para o trabalho, não é só o fato de ter a doença, tem que preencher outros requisitos, como qualidade de segurado e carência. Então, procura um especialista que você vai ser melhor orientada com relação a isso. E se ela nunca contribuiu com o INSS, ela pode recorrer para solicitar o LOAS. Isso, se você nunca pagou, o nome não é aposentadoria, seria amparo social. Agora, no caso do amparo social, também não é só a doença, Valdson, não é só a incapacidade. Você vai precisar comprovar que é pobre. É aquele requisito da renda que eu citei aqui já no exemplo anterior. A dúvida agora é do Walter, que mora no Jordão.
E ele pergunta o seguinte, ele diz que tem uma empresa limitada desde 1995 e nunca recolheu o INSS de empresário. Não dei baixa na empresa e desde 2005 parei de trabalhar com a minha empresa. Eu posso pagar o período atrasado desde o início e continuar pagando atualmente até completar o tempo para aposentadoria integral? Ele deseja pagar, né, o atraso sobre 3 salários mínimos e continuar pagando sobre 3 salários mínimos. É possível fazer isso? Vamos lá. Para conseguir pagar período em atraso, um estudante que não tinha nenhuma atividade não pode fazer. Uma dona de casa que não tinha nenhuma atividade não pode fazer. Mas você que era empresário, ele é segurado obrigatório da Previdência. Então você pode sim procurar o INSS, comprovando que tinha uma empresa na época, que a empresa funcionava, que tinha atividade e pedir para pagar esse retroativo, sim. Mas, no teu caso, porque você tinha uma atividade que te vinculava à Previdência, você está meramente inadimplente. Aquele que não tinha nenhum tipo de atividade, que é só pagar para conseguir agora um benefício, esse o INSS, que chama de facultativo, ele não tem permissão para pagar esse período para trás. Outra dúvida, pensão por morte, deve receber 13º salário? Com toda certeza. Pensão por morte, qualquer benefício previdenciário que é decorrente da tua contribuição, ele tem como contrapartida o 13º salário. Então, se não está recebendo o 13º, tem alguma coisa obscura, tem alguma coisa errada. Procura o INSS, procura um especialista, procura a Defensoria Pública, porque você vai ser melhor orientada a como resolver a questão. Quem trabalha na área de saúde, com quantos anos pode se aposentar integralmente? 25 anos. Agora tem que comprovar que mesmo trabalhando na área de saúde, não é só trabalhar na área de saúde, tem que comprovar por meio do PPP que trabalha exposta a agentes nocivos à saúde ou à integridade física. Geralmente quem é área hospitalar está exposto ali a vírus, bactérias, então você, via de regra, é público-alvo para uma aposentadoria especial. Agora tem que ter a documentação pertinente. Pede o PPP junto ao teu empregador e apresenta ao INSS. Se o INSS negar, procura um advogado ou a defensoria que sua situação vai ser resolvida. Ok, vou pedir licença agora, doutor Almi. A gente tem uma excelente notícia para você que está acompanhando o programa Assunto do Dia. Isso mesmo, excelente notícia para todos que moram na cidade do Paulista e toda a região. A Lady Eva Moda Evangélica chegou no município do Paulista e chegou com muitas novidades para você. Você precisa conhecer a 4ª loja Lady Eva em Pernambuco. Ela fica na rua Braz Marques de Pinho, Ceabra, número 702. É a antiga Rua das Mangueiras, fica ali bem no centro da cidade do Paulista. Na Lady Eva você encontra a maior variedade de roupas para a mulher que gosta de se vestir bem. Também tem lindos ternos em mais de 30 cores para você variar o seu guarda-roupa. Venha conhecer o melhor atendimento do Brasil. As roupas da Lady Eva são voltadas para você que tem bom gosto. A Lady Eva sabe como o povo evangélico se veste. Lady Eva Moda Evangélica agora em Paulista. Você quer outras informações? Pode ligar para o 3371 4948, 3371 4948. Lady Eva Moda Evangélica, e com esse recado a gente vai a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais Assunto do Dia e agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Preste muita atenção e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às vagas de emprego. Olha só, para esse início de semana, uma vaga para assistente de contadoria fiscal. Uma oportunidade. Ensino superior completo é a exigência, 6 meses de experiência, R$1.000 é o salário, uma vaga para assistente de contadoria fiscal. Vamos conferir juntos mais oportunidades de trabalho, auxiliar de estoque, 2 vagas, 6 meses de experiência, salário R$1.000, escolaridade não exigida. Próxima tela, vamos conferir juntos, montador de automóveis, 3 vagas, ensino médio completo é a exigência, ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$1.169 é o salário. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Eleição do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155.
Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato, pegue aí o papel e a caneta, anote o número, é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez, te desejo boa sorte. Vamos seguir aqui com o nosso programa, vamos responder a sua pergunta. Você que ligou para a gente e deixou sua dúvida, vai ser respondida a partir de agora. Eduardo Barbosa, de Pau Amarelo, ele tem 64 anos. Eduardo quer saber o seguinte: dei entrada no INSS em janeiro por tempo de contribuição e foi informado, que o pedido está em análise. Contribuí 33 anos e 5 meses. Esta análise, doutor, demora muito, doutor Almir? Eduardo Barbosa, de Pau Amarelo, em Paulista. Eduardo, não era para demorar, tá? O INSS ele tem, por imposição legal, a Lei 8.213/91, 45 dias para fazer o primeiro pagamento da tua aposentadoria, contados de quando você apresenta a documentação completa lá no posto. Então essa demora demasiada, muito longa, ela realmente é incompatível com o que diz a legislação previdenciária. Porém, na prática, o INSS sofre atualmente com uma perda gigantesca do número de servidores. Muita gente se aposentando e muita gente querendo se aposentar. De modo que, como aumentou muito o número de requerimentos, realmente tem demorado. Se você não estiver satisfeito com a postura da Previdência de esperar aí 6, 7, 8 meses para uma resposta da tua aposentadoria, você pode procurar o Poder Judiciário. Agora, o Poder Judiciário também está aí refém do número gigantesco de demandas que está recebendo para tentar combater os indeferimentos do INSS. Então, está demorando tanto pelo INSS como pela via judicial. Próxima pergunta, vamos ver de quem é a próxima dúvida. Eduardo Luiz, de São Lourenço, tem 59 anos e diz que tem 38 anos de contribuição e passou 5 anos no benefício do INSS. Há 4 meses voltei a trabalhar. Posso dar entrada na aposentadoria? Com toda certeza. Eduardo, está na hora de ir para casa já. 38 anos de contribuição, 4 anos já em gozo de benefício. Chegou a hora de realmente de ir para casa, tomar conta da família e aproveitar aí um pouquinho da sua aposentadoria. Você trabalhou demais já é público-alvo sim para estar recebendo a aposentadoria. Ótima notícia, para o Eduardo. Vamos a um próximo ponto. De quem é a próxima dúvida, vamos conferir juntos. Olha só. Edivaldo Alexandre, de Paulista, tem 60 anos o Edivaldo. Ele deu entrada na aposentadoria por invalidez porque tem um problema no coração. O médico disse que eu não posso mais trabalhar. Foi concedido um benefício durante 6 meses. Setembro será efetuado o último pagamento. Tenho cerca de 28 anos de contribuição e gostaria de saber qual o procedimento para dar entrada na aposentadoria. 60 anos de idade é a dúvida do Edivaldo. Edivaldo, faltando 15 dias para encerrar esse teu benefício aí de auxílio-doença, que é o que você está recebendo atualmente, você pode pedir a prorrogação do benefício. Pedindo a prorrogação, o próprio INSS, no dia da perícia, vai avaliar se você já não é público-alvo para uma aposentadoria por invalidez. Se o INSS não der sua aposentadoria com esse pedido de prorrogação, você pode procurar o Poder Judiciário, porque pela tua história, pelo teu contexto, acredito que também é o caso de aposentadoria a tua situação. Vamos a mais uma pergunta, outra dúvida que chegou através da linha interativa. João Alberto de Paulista tem 47 anos e quer saber o seguinte: minha irmã morou junto com um rapaz por 4 anos e tem um filho registrado com ele. O pai do menino faleceu. Minha irmã pode receber pensão por morte? A criança tem direito a alguma coisa? João Alberto de Paulista tem 47 anos. Nesse caso, João, a gente precisa saber se a pessoa que faleceu era segurado da Previdência. Se ele estava pagando INSS ou parou de pagar por até 12, ou dependendo da situação, por até 24 meses, ele era segurado da Previdência ao tempo do óbito. E aí vai gerar pensão por morte sim, tanto para a companheira dele ao tempo do falecimento, como para a criança. Então tem que verificar só o que ele contribuiu e até quando ele contribuiu antes de falecer. É o que vai levar a gente a acreditar que existe ou não o direito à pensão por morte. Vamos seguir aqui, dúvidas por telefone foram respondidas, todas as dúvidas, agora a gente segue para responder as dúvidas do WhatsApp. Tem muitas perguntas, a gente vai acelerar aqui para responder o maior número possível. A dúvida do telespectador que não se identificou é a seguinte: sou deficiente físico, sou maior de idade, meu pai morreu em 1993 e passou a pensão para minha mãe. Eu tenho direito à pensão do meu pai que faleceu em 2017? No caso, não. O pai faleceu em 93, a mãe recebia a pensão. Só que no ano passado a mãe dele faleceu.
ele, por ser deficiente físico, vai ter direito a receber essa pensão? Vamos lá. O marco temporal, Valdson, para saber se há direito ou não à pensão, não é o falecimento da mãe, porque a mãe já era pensionista do pai. O que ele precisa provar para ser público-alvo dessa pensão por morte é que ao tempo do falecimento do pai, 93, acredito, né, que o pai faleceu, que ele já tinha essa deficiência, que ele já tinha essa limitação, que ele já tinha essa invalidez. Então, se a deficiência, a invalidez é superveniente, é posterior ao momento que o pai faleceu, via de regra não tem direito. Mas se for comprovado que ao tempo do falecimento do pai ele já tinha esse problema, ele já tinha essa limitação, ele vai poder sim requerer essa pensão por morte para ele. Mas é bom o pessoal de casa entender, uma pensão não vai gerar outra pensão. Pode acontecer nesse caso concreto porque ele vai ter que comprovar que ao tempo do óbito do pai ele já tinha essa limitação. Temos outra pergunta que chegou agora por telefone, vamos conferir de quem é a próxima participação. A pessoa não quis se identificar, mas perguntou o seguinte: tenho apenas 6 meses de contribuição, tenho direito a receber algo? Olha, 6 meses de contribuição não dá direito a uma aposentadoria. O que pode acontecer? Ela tem 6 meses de contribuição e aí tá aqui trafegando na rua e sofre um acidente, que não vai acontecer, Deus me livre, mas só para exemplificar. Nesse caso, como ela não tem 12 meses de contribuição, em tese ela nem poderia receber um auxílio-doença ou uma aposentadoria. Mas a própria legislação estabelece exceções. Então, se essa incapacidade for oriunda de um acidente de qualquer natureza ou de um acidente de trabalho, tu vai poder ser público-alvo aí de um auxílio-doença ou de uma aposentadoria por invalidez. Mas, fora isso, nenhum benefício programado, como aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, pode ser reclamado com um período tão curto aí de contribuição para o INSS. Outra pergunta sem identificação. O Roberto, né? O pai da telespectadora, o Roberto, tem 52 anos, recebe o auxílio-doença e quer saber se ele precisa fazer o agendamento. Mais uma vez o pente fino vem à tona, porque a gente, no começo do programa, falou sobre isso na reportagem, né? Que o INSS fez a chamada, né, de algumas pessoas que recebem o benefício, e vamos tranquilizar. Só vai precisar agendar quem recebeu um documento do INSS. Perfeito. Não é verdade, Almir? Vamos lá. Quem recebeu uma convocação do INSS para agendar uma perícia tem um prazo de 5 dias para ligar para o 135, ou se não conseguir pelo 135, para ir até a agência da Previdência para marcar a nova perícia médica. No caso dele, se ele não recebeu nenhum tipo de convocação, é porque ou ele está com o endereço desatualizado, mas se o benefício continua sendo pago, acredito que não seja o caso. Então ele não é público-alvo dessa operação Pente Fino. O Pente Fino está chamando as pessoas que estão há mais de 2 anos sem fazer perícia médica. Então se você tem alguma dúvida se você, na verdade, deve ou não reclamar, verifica se está há mais de 2 anos sem fazer perícia médica. Se não recebeu nenhuma convocação e você, eventualmente, entende que pode ser convocado a qualquer momento, pode procurar a Previdência ou ligar para o 135 para pegar algum esclarecimento sobre a questão. Mas, se não recebeu nenhuma carta, em tese não tem motivo para se preocupar. Próxima pergunta. Uma pessoa que trabalhou como técnico de segurança do trabalho em uma empresa com grau de risco 4. Na contagem do tempo de contribuição, vai contar normal ou especial? Como é que será essa contagem? Muito boa pergunta. Eu peguei um caso agora do engenheiro de segurança. Estava fazendo ontem o processo dele e no caso dele, mesmo sendo engenheiro de segurança, o PPP aponta exposição acima dos limites de tolerância. Então tudo vai depender não só do grau, do risco que você tinha na empresa, mas da informação que vai ser consignada no PPP. Se o PPP tiver informação de exposição acima dos limites de tolerância, o teu tempo de contribuição vai ser contado de forma diferenciada. A título de exemplo, 10 anos de contribuição no caso de um homem que trabalha com insalubridade valem 14, 20 anos valem 28. Então, para ter direito a essa contagem majorada, eu preciso, logicamente, das informações do PPP. E, eu não concordo, a empresa colocou informação no PPP que não é condizente com a realidade. Você pode discutir, inclusive, essa informação no PPP, a correção dela ou não. Uma dúvida agora, a telespectadora não disse o nome, tem 17 anos de contribuição do INSS e tem 5 anos com o FUNPREV. Hoje ela tem 57 anos de idade. Eu queria saber se tem como unificar essa contribuição do INSS com o FUNPREV. Veja, ela pode levar o período de INSS para o FUNPREV, sem problema algum. Ela pede uma certidão de tempo de contribuição na Previdência e leva lá para o FUNPREV para tentar antecipar a aposentadoria dela. Agora, ela tem que agendar para o INSS, existe um serviço chamado CTC, emissão de certidão de tempo de contribuição, leva esse período lá para o FUNPREV e vai tentar, eventualmente, se aposentar mais cedo. Uma pensionista está perguntando o seguinte: é correto eu, como pensionista, só receber 70% do salário do falecido? Isso procede?
Depende. Se for pensionista do regime próprio estadual, aqui da legislação estadual, que é a 6123 de 68, lá se estabelece que você só recebe o percentual exato que recebia a título de pensão alimentícia. No caso do INSS, não tem essa história. O benefício ele vai ser pago de forma integral, a pensão por morte, baseado no valor de aposentadoria que o falecido estava recebendo. O que precisa ser verificado no teu caso é se não existe nenhuma outra pessoa recebendo. Porque se tiver 4 dependentes, cada um vai receber 25%. Então pode ser que na tua situação, o fato de estar recebendo um percentual menor seja decorrente da existência de um outro dependente. Ou, se você está discordando do valor da pensão por morte porque acredita que há algum erro do INSS, aí é bom procurar ou um advogado, um especialista, ou a defensoria pública para verificar os dados da concessão da tua pensão, para verificar se está correto realmente o cálculo. Eliane, pensionista, tem 48 anos de idade, quer saber se do que a gente abordou aqui no programa para pensionista vai mexer em alguma coisa? Para quem já está recebendo a pensão, eu tranquilizo. Você tem a figura do direito adquirido. Mas para os próximos pensionistas, vai mudar muita coisa. A pensão por morte é um dos benefícios que vai se voltar a mexer. Já se sofreu uma grande perda de direitos, né, com a legislação lá em 2015. A Dilma, na época, editou uma medida provisória no final de 2014 e começou a vigorar a partir de 1 de março de 2015. Então a pensão por morte hoje já não é mais vitalícia em todos os casos. Se a pessoa que vai receber só tem 19 anos de idade, é o tempo do falecimento do companheiro ou do marido, ela só é paga por 3 anos agora. Então já se mexeu, mas para quem já está recebendo a pensão antes da alteração das regras, não se aplica qualquer alteração nova que vier a surgir. Pode ficar tranquila. Próxima pergunta, a pessoa pergunta o seguinte: meu pai faleceu agora em abril e minha mãe deu entrada, né, nessa pensão, mas até agora não saiu nada. A Sônia, né, a pensão rural. Demora muito assim? Tá normal esse cronograma? Deu entrada em abril até agora nada? Valdson, não era para demorar, Valdson. Veja, previdência não é favor nenhum. Você não está pedindo favor lá, quando na agenda houve o pagamento de uma contribuição correspondente, houve o desempenho de uma função como o segurado especial, como agricultor, de modo que não é favor nenhum da previdência. Ele não poderia estar demorando tanto. Eu até entendo o esforço que está sendo feito gigantesco, tanto pela gerência aqui em Pernambuco, como pela superintendência, mas realmente está se demorando muito na avaliação. Está se tentando criar aí mecanismos para agilizar esse procedimento, como o INSS digital, mas eu confesso que eu não estou muito otimista não. Tem demorado e a tendência é que continue a demorar. O que você pode fazer? Procurar o Poder Judiciário se acha que realmente está demasiadamente longo esse prazo para avaliação. Solange Rodrigues ligou para a gente, ela mora em Olinda e ela pergunta o seguinte: meu avô era ex-combatente do Exército e faleceu há 4 anos. Ele morava em Brasília. Minha mãe ficou sabendo do falecimento dele há 3 anos. Ele tinha outros filhos e minha mãe era apenas registrada por ele, né? E ela pergunta se os irmãos dela receberam a herança e dividiram entre si e ela não recebeu nada. Ela tem direito a alguma coisa? Minha mãe é aposentada por idade, ela tem 75 anos. Claro que sim. Eu acho que ela perguntou a questão da herança, não está nem preocupada com algum benefício dele. A questão da herança, se foi recebido lá pelo pessoal em Brasília, é porque omitiram você. Você não poderia ter sido excluída dessa percepção da herança, uma vez que você é filha, registrada, tudo direitinho. Então, nesse caso, a gente precisa verificar o que aconteceu no processo de inventário para que você possa comunicar ao juiz onde tramitou essa questão para você poder receber a sua cota-parte. Aparentemente, para você não ter recebido nada, alguém omitiu informações e isso precisa ser comunicado ao juiz competente onde tramitou essa questão da herança. Mas se ela receber a herança ou alguma coisa, não vai nada, né, interferir na aposentadoria que ela tem por idade? Absolutamente nada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa completamente distinta. Pode ficar tranquila com relação a isso. Muitas perguntas chegando aqui no nosso WhatsApp. Vamos aqui à próxima. Olha só. A pessoa tem 55 anos de idade, pagou INSS durante 17 anos e há quase 2 anos estou sem contribuir, pagando os 2 anos atrasados. Com quanto tempo vou poder me aposentar? É um homem ou uma mulher? A foto é de uma mulher. É de uma mulher, né? Mulher, pela regra atual, precisa de 60 anos de idade com 15 de contribuição. Então você já passou dos 15 anos. Quando fechar 60, vai poder se aposentar. O grande problema qual é? Se você não estiver pagando e acontecer alguma coisa com você hoje, você está completamente descoberta. Tá, eu fiquei doente, não vou poder receber benefício do INSS porque estou há mais de 2 anos sem pagar. Então é importante que você mantenha essas contribuições até os 60 anos de idade, até porque se vier uma alteração superveniente de regras, aumento do tempo mínimo para aposentar por idade
idade, você já vai ter aí contribuído ou vai estar contribuindo, de modo que você não vai ser diretamente atingida por uma eventual mexida nas regras previdenciárias. Pergunta agora do Joel, ele gostaria de saber o seguinte: se 12 meses de trabalho com periculosidade, 1 ano, soma com mais 4 meses para a aposentadoria, ele disse que deu entrada na aposentadoria no dia 16 de fevereiro e até agora está dizendo que está em análise. Quando é que eu devo procurar para ser liberada essa aposentadoria? É a dúvida do Joel. Vamos lá. Para o INSS, periculosidade não tem mais, não justifica mais essa majoração do tempo de contribuição se o período é posterior a 97. Só pelo Poder Judiciário, para tu reconhecer a periculosidade, esse incremento aí não é nem de 4 meses, é um pouquinho mais. Seria 40% em cima dos 12 meses, que vai dar aí algo como 5 meses de contribuição a mais. Mas se esse período com periculosidade for posterior a 97, nem adianta esperar pelo INSS, porque o INSS não concede periculosidade, ele não reconhece tal agente como suficiente para majorar o tempo de contribuição. Então, só pela via judicial. Judicialmente se reconhece que vigilante, bombeiro é uma categoria especial e que merece sim essa majoração no tempo de contribuição. Ok, vou pedir licença aqui ao doutor Almir Reis, vamos conferir o resultado da nossa enquete. A gente fez uma pergunta aqui no começo do programa. A pergunta foi a seguinte: você já deu entrada na sua aposentadoria? 68% das pessoas que ligaram para a gente responderam que sim, que já deram entrada na aposentadoria, e 32% responderam que não ou que ainda não. A gente agradece você que ligou, que participou aqui respondendo a nossa pergunta. Estamos agora na reta final do programa, momento de agradecer aqui ao doutor Almir Reis, advogado previdenciário, diretor, presidente de várias instituições. Fala para a gente também e já emenda, doutor, com as considerações finais. Muito obrigado por nos ajudar neste início de semana. Prazer é todo meu, Valton. O teu programa é espetacular. É sempre um prazer gigantesco estar aqui com você, tirar dúvidas do pessoal que está em casa. Todo mundo ansioso com essa história de previdência. Vai ter mexida, vai ter reforma, não vai. Então, eu queria agradecer de forma entusiasta aqui o convite para participar mais uma vez e estou aqui à disposição. Precisando, a gente vai voltar com o maior prazer para continuar tirando dúvidas do pessoal em casa. Doutor Almir, eu sou presidente da Associação dos Advogados Previdenciaristas aqui de Pernambuco. Eu também sou vice-presidente do Conselho Federal do Instituto dos Advogados Previdenciários. Sou diretor adjunto de atuação judicial do IBDP, que é o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Participo aqui da OAB, da Comissão de Seguridade Social. Também sou professor, palestrante e conferencista. Então, o currículo é um pouquinho extenso. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Almir. E a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. E não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, uma ótima semana, um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!